Tudo, mãe, tudo para ser feito, menos as mulheres. Beijá-las, medir seus corpos, ver o que não se pode ver, a visão fantástica erguendo-se por entre os cansaços dos olhos que não dormem, os meus, os teus, eu, o filho da costureira. Um homem pode, mãe, pode muito. Pode até deixar de viver, pode sim, senhor. Um homem pode escutar os passos, conhecer o rosto de quem geme, a boca de quem foge, o cheiro de quem não chegou. Não vai haver mais festa nenhuma, senão a distribuição de nossas culpas. Não vai mais haver filho ou mãe, tudo acabou. Leve contigo essas marcas, essas agulhadas, as mesmas, as que sabes fazer muito bem, as que entram dentro da gente saem e não saem, mãe. Só as 12 almas indo uma após a outra, caindo loucas pelo chão da casa, pelas ruas, pelas estradas, tropeçando em si mesmas, e uma corrida para ver quem chega antes do sol nascer a algum lugar. Todos nus, como nossos ossos, com nossos ossos frios e pesados de um corpo que cai já não sei desde quando, desde mim, desde ontem, agora mesmo caindo num imenso azul sem margem de um olhar que se fecha. Toma, mãe, toma, leve contigo a mulher que nunca me quis, a única, amada, a solidão sem pele e gosto. Montada em seu cavalo branco em uma praça nua, correndo os homens e as mulheres fechados em suas vidas, vendo tudo, gritando: lá vai a louca, sem filhos e sem razão, lá vai pro mal das eras. Então, Marcos, depois de ter visto a leitura da peça, assim, eu pude perceber que o sentido muda muito em função da ênfase dramática que é colocada no texto. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Porque a escrita, ela é contínua, né? E às vezes ela ilude no processo de leitura, que você está saindo de uma linha para outra, de um parágrafo para outro, e você não percebe que quando você lê em voz alta aquilo dentro de um espaço, na verdade esse significado, essa linha, que as coisas que estão para trás vão ficando e as coisas a cada tempo vão sendo novas, essa lógica não funciona. Então a lógica do papel não é a mesma lógica do palco, porque na verdade as coisas vão reverberando, vão começando a se ligar, tem que ter um esforço para se ligar as coisas, elas vão mais um processo de acumulação do que um processo de solução contínua, e com isso fica, para quem está ouvindo, fica cada vez mais interessante, porque ele está vendo uma coisa que está se fazendo naquele momento que está sendo pronunciado. E então ele tem essa capacidade de ligar esses vários elementos que no papel aparentemente estariam resolvidos porque estão escritos. E de quem está lendo, e de quem está, ele está mergulhando numa coisa que ele não sabe nada do que está acontecendo, que daí tem um grande prazer também. Então, tanto para um como para outro, tanto para quem ouve como para quem lê, né, essa ultrapassagem da linearidade da escrita para a atualidade do ato, né, vai sendo enriquecedora. Porque para mim, por exemplo, eu estava lendo e tinha que criar uma sobrevida para aquilo que eu estava lendo. Só que daí, quando eu vinha mais para frente, a coisa já estava vindo para cá. Então eu já tinha que antecipadamente me projetar, me avançar, e ao mesmo tempo eu não sabendo para onde eu estava me jogando. Então eu criava como se eu tivesse que usar um sentido de antecipação das coisas, ou seja, tentar adivinhar o que está acontecendo. Ou seja, e é uma coisa que aparentemente é um absurdo, que aparentemente é um paradoxo, porque o texto está ali, eu sei ler, eu sei falar, e antes mais, fui eu que escrevi aquele troço. Mas isso eu ia te perguntar, né? Esse fato de você ser o autor do texto, essa antecipação, de certo modo, ela já acontece até instintivamente, talvez. Olha, a coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar com teatro é que o autor morre depois da página escrita. Porque eu virei um leitor.
com as mesmas dificuldades e às vezes até outras diferentes e por isso até maiores do que um leitor que enfrentaria essa página sem os pressupostos e os preconceitos, sem ter antes, né? Porque quando eu escrevi, eu tive um relacionamento vivencial com aquele texto, com uma relação que você tem com uma pessoa que acabou quando eu bati o ponto, né? Depois é como eu conhecesse aquela pessoa. Eu conheço essa pessoa, mas não sei muito bem, entendeu? É como se eu tivesse que estabelecer um novo relacionamento amoroso com esse texto. E cada vez que eu leio esse mesmo texto, é como se eu estivesse reencontrando essa pessoa que eu tive uma conversa com ela um tempo atrás, mas só que agora a situação é nova, eu cresci, ela cresceu, eu mudei, ela mudou, né? E agora a gente vai ter que se ajustar novamente, enfrentar os descompassos do tempo, né? Por isso eu fiquei com essa impressão de que, tanto ligando com o que você havia dito anteriormente, há uma multidimensionalidade quando o texto da página ganha voz, né? Eu penso assim, tanto essa multidimensão do som, que apesar de também ter um encadeamento linear, né, é temporal, né, mas ele é como se no tempo ele se desdobrasse, né, pelas entonações, pelas camadas que a voz mesmo. E o que a voz excita na nossa imaginação, de uma velha, de uma louca, de uma criança, de um adulto, dos homens revoltados, etc., de um grupo, né? E a outra dimensão que eu diria é essa de um reencontro, né, de você ou do leitor com outros personagens em outra situação, em outro tempo, e isso a cada volta que se dá ao texto. A cada momento que se volta, você tem esse encontro outra vez. É como ver uma peça, dependendo do lugar que você senta na peça, você vai ver uma peça diferente. Exato. Você senta mais perto, mais no fundo. Agora, uma coisa que eu comecei a ver, esse negócio de se jogar no escuro, né, de se jogar nesse caos, né? No início, como saindo da voz, indo para a imaginação, e daí a imaginação altera a voz, e daí a voz altera a imaginação, essa interação que estava acontecendo, no início, como eu ainda não estava imaginando, eu não estava projetando, porque eu estava naquele espaço, né? Aquele espaço era novo, a situação era nova, né? Eu estava lendo aquele texto, eu estava lendo como conhecendo aquele texto, sabe? Depois que você entrou mais. E depois eu entrei mais. No início, e eu até assim, em algum momento, veio assim uma interferência na cabeça, eu lendo e o texto já saindo. Assim, não, vamos parar, não, vamos voltar que agora. Mas daí, para preservar esse aspecto atuacional mesmo, como se fosse ali fresco, porque não fica, as coisas que ficaram para trás, né? Aí comecei a me ligar, né? Aí foi quando eu parei de ficar preocupado em ter uma leitura correta e comecei a vivenciar por meio da leitura aquela situação que para mim é extremamente ambivalente, que ao mesmo tempo, como eu te falei, como a gente comentou, parte dessa história é uma história baseada em elementos biográficos e parte não tem. Então, em alguns momentos a garganta secou, eu me emocionei, mas ao mesmo tempo era o filho da figura retratada. Ele já está objetivado. Tem um lado que a sua subjetividade através do exercício dramático, seja ele textual, seja da leitura oral, ele está, de certo modo, objetivado, né? Você tem já um distanciamento dessa... Tem, porque eu acho que a raiz desse texto hoje eu entendo muito bem, que é o drama mesmo. Qual é o drama desse texto? Que eu não entendi a minha mãe, nunca entendi, eu nunca aceitei. Então, mas nunca aceitou o não entendimento, nunca aceitou a pessoa, aceitei quem ela era, ou como ela se manifestava, porque eu tentava colocar minha mãe como mãe, entendeu? E ela era mulher, ela era outra coisa. Então esse drama talvez seja o meu primeiro teatro. Tentar reduzir... Até íntimo, íntimo, né? Tentar reduzir a complexidade da figura a uma pessoa. E como que eu enfrentei isso? Engraçado que, por isso que o subtítulo é um teatro
um monólogo terapêutico, experimental terapêutico. Como que eu pude? Eu acho que na escrita eu consegui recuperar a riqueza da minha mãe, coisa que na vida comum, na vida eu não consegui, porque ela morreu, né? Isso então ela é estilhaçada no imaginário, como guri é estilhaçado, como os outros são estilhaçados, e tem vários aspectos concordantes, discordantes, múltiplos. Enquanto que na vida real, para mim, aquilo era, eu lutava contra o caos, sendo que minha mãe era o próprio caos que devorava a si mesmo. Então, eu acho que esse drama aí, a melhor forma que poderia ter sido escolhido mesmo, era um monólogo que você tinha um ator com essas várias vozes. Até uns fantasmas, né, mentais, fantasmas, as loucuras, né? E que na verdade casou bem, entendeu? Com essa coisa que não se pega, que não se toca, e que escapa, escorre pelos dedos, entendeu? Mas isso é um ponto que eu acho interessantíssimo, né? Como que a arte tem esse poder, né? Quando a gente faz o esforço, né, da criação artística e cristaliza, ou seja, ou cria a forma mais do que a substância, né, mais que o objeto, a forma por ser algo das relações, né, que vai criar, estabelecer as relações, como que magicamente parece que nessa cristalização, nessa fixação, nesse dar forma, isso que escorre, isso que passa, não deixa de passar, passou, mas de certo modo a gente cria uma zona de compreensão. Pra gente, em primeiro lugar, eu acho, pro artista. E com a esperança de que isso é partilhado, isso vai ter um valor comum, isso reflete estados íntimos que são comuns, no fundo, a todo ser humano. E só corroborando isso que você está falando, e retomando aquilo que a gente estava pensando, eu me aproximava desse texto como se estivesse me aproximando da minha mãe. Como se eu fosse um menino se aproximando dessa mãe, entendeu? Então, no início, tímido, não sabendo o que dizer, como eu não sabia como lidar com ela, entendeu? Ou seja, então eu entendi que para lidar com a minha mãe, eu tinha que virar minha mãe. Talvez não só, porque a mãe é a imagem, né, que eu acho que é forte, para todo mundo, talvez, né, tem um peso particular. Mas eu diria até do outro, né? É claro que ali ela corporifica a mãe com toda a carga que ela tem, mas o outro, de um modo geral, para a gente entender o outro, a gente tem que se colocar um pouco no lugar dele. Que isso é a coisa básica da dramaturgia, né? Então, acho que eu comecei, esse foi o primeiro texto, né? Mais dramático para teatro que eu escrevi, né? Então, acho que sem saber, hoje muito mais consciente dessas coisas, entendeu? Eu acho que essa lógica antropológica que tu tá falando dela começou comigo como um problema de expressão pessoal e ultrapassou essa questão do drama pessoal e daí gerar teatro, né? Ou seja, porque se fosse um drama, se fosse um monólogo confessional já não seria era teatro, era uma... Seria péssimo, né? Seria uma coisa que ficaria na minha epiderme, né? Mas como eu consegui ultrapassar essa minha epiderme para voltar para outra pele, eu acho que a peça ela se sustenta por ela mesma.